Imagine nunca ter que pagar uma única conta de água por toda a sua vida. Nenhuma. Nem mesmo após 2 séculos da sua família cultivando exatamente o mesmo pedaço de terra. Este não é um cenário hipotético. É a realidade atual das famílias Amish da velha ordem, que vivem nos condados de Lancaster, Pensilvânia, e Holmes, Ohio, neste exato momento. A maioria das pessoas presume que eles simplesmente dependem de um poço profundo e de uma bomba manual, mas isso é apenas uma fração da história. Há uma camada oculta, um plano de contingência por trás do plano de contingência, usando uma técnica que eles trouxeram da Europa antes mesmo de os Estados Unidos existirem. Custa apenas $12 americanos para ser construída. Funciona todas as noites. E o detalhe específico que vou compartilhar no final deste vídeo é algo que nunca vi escrito em nenhum livro de autossuficiência ou guia de jardinagem em lugar nenhum. Origina-se de uma fonte que tem quase 400 anos. Fique comigo até o fim, porque se você sair mais cedo, vai perder a única parte disso que muda tudo. Quero lhe contar sobre um homem chamado Eli. Ele está na casa dos 70 anos e cultiva cerca de 60 acres nos arredores de Millersburg, no condado de Holmes, Ohio. Esta terra está na sua família desde 1851. Passei 3 dias com a família dele no verão de 2019. Na segunda manhã, notei algo que não fazia sentido para mim. Não chovia há 5 dias. O riacho no limite de sua propriedade estava com um nível baixo, mas o bebedouro perto do celeiro estava completamente cheio. Não quase cheio, mas cheio. Perguntei a ele de onde vinha a água. Ele olhou para mim por um segundo como se eu tivesse perguntado de que cor era o céu. Ele apontou para cima e disse: o ar nunca está vazio. Ele não estava falando filosoficamente. Ele quis dizer isso literalmente. E ele estava certo de uma forma que levei alguns dias para absorver totalmente. Aqui está o que a maioria das pessoas foi ensinada a pensar sobre a água. Ela vem do chão, então você perfura um poço, ou vem do céu. Então você capta a chuva em um barril. Essas são as suas 2 opções. Esse é o modelo ambiental padrão. Os Amish usam ambos. Mas o terceiro sistema, aquele que antecede ambos em certas partes do mundo, é aquele em que quase ninguém neste país pensa mais. E a água que não vem nem do chão, nem do céu. Ela vem do ar. Não da chuva, mas do próprio ar. Ela vem da umidade que flutua invisivelmente ao seu redor a cada momento de cada dia, apenas esperando para tocar em algo frio, o suficiente para se soltar. Essa transferência tem um nome. Chama-se ponto de orvalho. Quando o ar úmido entra em contato com uma superfície que está em ou abaixo de uma temperatura específica, a umidade no ar não consegue se manter suspensa. A física a força para fora. E ela se condensa em líquido. Forma-se uma gota. A gota encontra outra gota. Elas se fundem e ficam pesadas. E a gravidade as puxa para baixo. Você viu isso a vida toda em um copo frio de limonada no verão, no seu para-brisa em uma manhã fria ou em uma teia de aranha logo após o amanhecer. O que o sistema Amish faz, o que a configuração de $12 americanos faz, é simplesmente dar a esse processo uma grande superfície para acontecer. Ele fornece uma grande área de superfície inclinada no ângulo certo, posicionada contra o vento e montada antes do pôr do sol. Pela manhã, você tem água parada em uma calha de coleta que não veio de nenhum cano, nenhuma bomba, nenhum poço ou nenhuma chuva. Ela saiu direto do ar enquanto você dormia. O que você precisa para construir isso é quase embaraçosamente simples. Você precisa de uma tela de sombreamento de 1,8 metros por 1,8 metros, 6 pés por 6 pés, do tipo que você encontra em qualquer centro de jardinagem. Procure algo com uma trama apertada, mais próxima de uma tela de mosquito do que de uma malha agrícola aberta. Isso custa cerca de $5 americanos. Você precisa de 4 seções de tubo de PVC, de 1 polegada para fazer uma estrutura retangular de aproximadamente 1,2 metros de altura e 0,9 metros de largura. 4 pés por 3 pés. Isso custa $2 americanos.
talvez menos se você tiver sobras. Você precisará de abraçadeiras de nylon, que você provavelmente já tem na sua garagem. Você precisa de um pedaço de calha de plástico para o seu recipiente de coleta, que custa $3 americanos ou $4 americanos em qualquer loja de ferragens. Por fim, algumas pedras planas ou tijolos para apoiar a estrutura em um ângulo. Isso é tudo. $12 americanos no total. Não há partes móveis, nem eletricidade, nem custos contínuos. Após a primeira montagem, a estrutura é montada em minutos. 4 seções de PVC e formam um retângulo com abraçadeiras de nylon nos cantos. Não precisa ser elegante, só precisa manter sua forma em uma brisa leve. Em seguida, você estica a tela sobre a estrutura e a prende com abraçadeiras a cada 15 centímetros ao redor de cada borda. Esta parte é importante. Você quer uma tensão firme como a de um tambor, sem flacidez. Pense em como um pandeiro é feito e em quão esticada a pele fica. Você quer essa mesma firmeza em toda a superfície da sua tela. Por que isso importa? Porque uma tela flácida retém água nos pontos baixos. A água retida fica parada, e a água parada evapora antes de chegar à sua calha. Uma tela esticada significa que cada gota que se forma rola imediatamente para baixo e cai exatamente onde você quer. Aqui está o erro que arruína a primeira tentativa da maioria das pessoas. Elas colocam a estrutura plana no chão como uma mesa. Esse é o ângulo errado. Plano significa que cada gota se acumula no topo da tela, fica lá e desaparece antes do nascer do sol. Você quer a estrutura inclinada de 15 a 30 graus em relação à vertical, inclinando-se ligeiramente para trás, como se você tivesse apoiado um porta-retratos contra uma parede em um ângulo raso. Essa inclinação é todo o segredo da coleta. As gotas se formam, rolam para baixo ao longo das fibras da tela, chegam à borda inferior e pingam diretamente na calha que você colocou embaixo dessa borda. A gravidade está fazendo todo o trabalho para você o tempo todo, sem nenhuma ajuda. Agora, vamos falar sobre o posicionamento. É aqui que vejo as pessoas errarem, mesmo depois de construírem a estrutura corretamente. Vire a tela diretamente para a brisa predominante da noite. Não de lado, não de costas para ela, mas de frente para ela. Você quer que o ar se mova através da tela, não ao redor dela. Caminhe pelo seu quintal ao anoitecer e sinta para que lado o ar está se movendo. Essa é a direção para a qual sua estrutura deve estar voltada. Levante a estrutura do chão em pelo menos 30 centímetros. O ar próximo ao nível do solo é mais quente e seco do que o ar ligeiramente acima dele. O ar mais frio carrega a condensação mais facilmente. Então um pouco de elevação ajuda. E coloque a estrutura longe de onde o sol da manhã chega primeiro. Você quer várias horas de escuridão mais a janela fria antes do amanhecer, porque é quando ocorre a sua maior coleta. A luz do sol da manhã aquece a tela, eleva acima do ponto de orvalho e a coleta para. Cada minuto que você a protege do sol da manhã é mais água na sua calha. Monte antes do pôr do sol e volte ao amanhecer. Em uma noite com condições médias, temperaturas em torno de 12 graus Celsius a 15 graus Celsius, umidade normal e sem nenhum nevoeiro. Uma configuração de 1,8 metros por 1,8 metros colocará de meio litro a 1 litro inteiro de água nessa calha. Isso soa modesto até você pensar no que foi necessário para produzi-lo. Nada. Você não fez nada. Você foi dormir. Em áreas costeiras, vales de rios, regiões baixas onde o ar frio se instala durante a noite, ou em qualquer lugar que veja o nevoeiro matinal rolar de um corpo de água próximo, essa mesma configuração produz 2 litros ou mais. Aumente sua tela para 3 metros por 3 metros, e você estará produzindo água suficiente para as necessidades diárias de consumo de uma família, a partir de uma estrutura que você construiu em uma tarde. Sem conta, sem infraestrutura e sem pedir permissão a ninguém. Apenas a física trabalhando para você no escuro. Agora, aqui está algo que você precisa saber sobre beber água atmosférica, porque é aqui que ouço a maior dúvida.
A água atmosférica começa notavelmente limpa. Ela nunca tocou o solo, não correu por campos agrícolas e não passou por canos velhos. Ela pula toda a cadeia de contaminação que torna a água de superfície e até mesmo a água de alguns poços complicada. Fora de áreas urbanas, perto de indústrias pesadas ou tráfego, é uma das fontes de água mais puras que você pode coletar. Dito isso, até ela acumulará poeira e partículas com o tempo. Se você quiser total tranquilidade, um filtro simples leva 5 minutos para ser feito. Pegue uma garrafa de plástico, corte o fundo, vire-a de cabeça para baixo e faça camadas de baixo para cima com algodão. Depois carvão ativado de uma loja de aquários. Depois areia fina e, em seguida, uma segunda camada de algodão no topo. Despeje a água coletada por cima e deixe-a pingar em um frasco limpo embaixo. Esse é o filtro que as comunidades Amish mais conservadoras usam. Não há peças fabricadas e nem cartuchos de reposição. Se você quiser certeza absoluta depois disso, ferva-a ou adicione uma gota de água sanitária comum, sem perfume por litro, e espere 30 minutos. O que você tem depois disso é mais limpo do que a água da torneira municipal na maioria dos códigos postais deste país. Há algo importante a entender sobre o motivo pelo qual esse conhecimento quase desapareceu. Não é porque parou de funcionar. A física por trás da coleta de orvalho é a mesma hoje que era há 300 anos, ar carregado de umidade atingindo uma superfície fria à noite. Isso não vai a lugar nenhum. O que aconteceu é que, à medida que os sistemas municipais de água se espalharam pela América ao longo do início do século XX, as velhas técnicas se tornaram desnecessárias para a maioria das pessoas. A torneira funcionava de forma confiável e acessível. Então o conhecimento mais antigo e profundo foi simplesmente deixado de lado. Mas as comunidades que nunca se conectaram a esses sistemas em primeiro lugar, como os Amish, nunca tiveram nenhum motivo para abandoná-lo. Eles mantiveram o conhecimento porque nunca deixaram de precisar dele. E aqui está o que me impressiona quando estou no quintal de Eli, olhando para aquele bebedouro cheio em uma manhã seca. O sistema municipal funcionou até o momento em que deixou de funcionar. O cano é tão confiável quanto a concessionária. O sistema Amish funciona independentemente do que qualquer outra pessoa decida fazer. Agora, quero lhe contar sobre a coisa que prometi no início, a parte que eu genuinamente nunca vi em nenhum livro de autossuficiência, guia de sobrevivência ou vídeo do YouTube neste nicho. Encontrei o primeiro registro escrito disso nas obras de Francis Bacon, do início dos anos 1600. Bacon documentou algo que os marinheiros do Atlântico Norte vinham fazendo há gerações. Uma técnica para coletar água doce no mar quando os suprimentos acabavam. Os marinheiros pegavam um velo de lã e o penduravam no cordame do navio, no lado voltado para o vento, pouco antes de escurecer. Pela manhã, eles o tiravam e o torciam, e obtinham água doce, não água salgada. A água doce condensava do ar durante a noite nas fibras de lã. Isso não é uma curiosidade, isso é química. A lã é um dos materiais naturais mais higroscópicos da Terra. Suas fibras têm uma estrutura microscópica que atrai ativamente a umidade do ar úmido e a retém. Um velo seco absorverá até 30% do seu próprio peso em vapor de água antes mesmo de parecer úmido ao toque. Isso significa que, em uma noite úmida, um grande velo de lã pendurado ao ar livre de frente para a brisa age como uma esponja para a umidade atmosférica. E o que as famílias Amish no condado de Lancaster e no condado de Holmes têm em abundância? Ovelhas. As famílias que mantêm operações de laticínios e carne costumam ter velos armazenados, velos que eram muito grossos para fiação e que, de outra forma, não seriam usados. Veja como fazer isso. Pegue um grande velo de lã crua. Quanto maior, melhor. Se você não tem ovelhas, velos crus estão disponíveis em qualquer criação local de ovelhas por quase nada, muitas vezes de graça, porque velos grossos quase não têm valor de mercado. Pendure o velo em um poste de cerca, no galho de uma árvore ou em uma corda esticada na altura do peito para que tenha total exposição ao ar em todos os lados. Vire-o para o vento da noite,
da mesma forma que a estrutura de tela. Deixe-o durante a noite. De manhã, retire-o sobre um balde ou bacia limpa e torça-o firmemente de cima para baixo, trabalhando em seções como se estivesse espremendo uma toalha molhada. Em uma noite com umidade moderada, um único velo grande renderá entre meio litro e 1 litro inteiro de água. Em uma noite úmida perto de um corpo de água, pode render mais. A água que ele produz é filtrada naturalmente pela lanolina, o revestimento ceroso nativo da lã crua que é reconhecido por suas propriedades purificadoras há séculos. Passe-a pelo seu filtro de garrafa de carvão ativado depois. Se quiser mais confiança, mas o produto bruto já é limpo. As famílias Amish, com as quais passei um tempo, não pensam nisso como um truque de sobrevivência. Eles pensam nisso como usar o que já está lá. O ar está cheio de água, a lã a captura e você a torce. Essa é toda a filosofia. Eles não ficam mais impressionados com isso do que você fica impressionado ao abrir uma torneira. É apenas como as coisas funcionam. A diferença é que o sistema deles funciona quando a torneira não funciona. O que você tem agora são 2 sistemas que você pode operar esta noite. Uma estrutura de tela de $12 americanos que coleta água enquanto você dorme, e um velo de lã que faz a mesma coisa por $0 americanos se você tiver acesso a ovelhas ou a um fornecedor agrícola local. Qualquer um deles, nas condições certas, cobre suas necessidades de água potável sem um cano, uma bomba ou uma conta. Ambos juntos em um clima decente, cobrem isso de forma tão confiável que você para de pensar na água como algo pelo qual precisa pagar. As pessoas que praticam jardinagem e autossuficiência há décadas já sabem instintivamente que o conhecimento mais valioso é o tipo que foi testado em terras reais, por famílias reais, sob condições reais por muito tempo. Não é um dispositivo ou um produto, é conhecimento. E as pessoas que têm mantido silenciosamente esse conhecimento, enquanto o resto do país instalava encanamentos de água e construía infraestrutura de serviços públicos, ainda estão bem ali no condado de Holmes e no condado de Lancaster, enchendo bebedouros que nenhuma empresa de serviços públicos jamais tocou. Deixe um comentário e me diga o seguinte: você tem acesso à lã crua? Ou conhece alguma criação de ovelhas perto de você? Porque, se tiver, você pode executar o método do velo neste fim de semana sem nada para comprar e nada para construir. E se você não conseguir encontrar lã crua, a configuração da tela de $12 americanos é o seu projeto de sexta-feira à tarde. Se esta história mudar a maneira como você olha para a névoa da manhã ou para o próprio ar no seu quintal, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história e os segredos de autossuficiência que estiveram escondidos à vista de todos. Vamos recuperar o futuro aprendendo com o passado. Nossa próxima investigação sobre as ferramentas esquecidas da história será lançada muito em breve.